Chuvoso, é perigoso essa hora. Vamos lá, vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vê comigo agora termoquímica. Essa sim. Eu gosto de recomendar a termo para os alunos com bastante, assim, sabe, de forma enfática, bastante, como eu posso te dizer, entusiasmo até de certa forma. Por quê? Porque termoquímica é uma matéria que, tá, tudo bem, ela tem mais regrinhas, entretanto, é uma matéria que é bem previsível. Se você memorizar as regras básicas, é impossível você se dar mal em estéquio, porque a URGS cobra sempre dentro daquele mesmo script de termoquímica. É o Endueso, a lei de Hess, energia de ligação, entalpia de formação. Parece ser extenso, mas você vai ver que, resumindo, cabe tudo em 2 post-its. Dois cards. Eu vou mostrar isso para você agora. Comecemos com o básico. A termoquímica é a parte que estuda a energia. E como reagentes e produtos, obviamente, são diferentes, sempre na transformação haverá envolvimento energético. Sabe você que como a gente chama quem reconhece faces assim com muita facilidade, lembra de rostos? Me fugiu a palavra agora. Mas você que tem uma memória muito boa, assim, para gravar rostos, sabe, fisionomias, você passa na rua, fulano, pré-A, 1900 e assim vai, você é essa pessoa? Então a minha sugestão é assim, bom fisionomista, veio, obrigado, entidade divina, obrigado. Bom fisionomista, você vai lembrar então de formas, lembre da forma desse gráfico, é o gráfico escadinha. Sempre que você sobe, é absorção. Sempre que você desce, é liberação. Não esquece, porque isso ajuda muito. Afinal, é fato que você não tem dificuldade para lembrar que quando sobe, é endo, ΔH positivo, porque o produto tem mais energia. E quando desce, é iso, porque o produto tem menos energia. Logo, ao transformar o reagente em produto, a energia vai ser cedida. Isso todo mundo sabe. Isso tu sabe também muito bem. Agora, sabe qual é o teu diferencial em relação aos outros? É isso aqui. Aqui vai ser um show de horror. Vai ter gente se atrapalhando, vai ter gente pegando uma questão ridícula, amassando e jogando fora. Isso não pode acontecer. Contigo não pode acontecer. Deixa teu concorrente tocar fora isso aí. A URGS vai perguntar assim pra ti. URGS 2008. Faz tempo, mas a resposta evidentemente foi letra D. Diz assim: qual é o calor de formação da água gasosa, sendo que o calor de formação da água líquida é menos 68 e o de fervura é 10? Aí, pessoal, tem que ser mais, porque se é água gasosa, para eu fazer água gasosa tem que fornecer calor. Tudo errado. Viu? Botou fora uma questão por leituras equivocadas. Não se equivoque, faça devagarinho e eu vou mostrar para você. Se eles perguntaram a formação de água gasosa, eles não estão perguntando para você a fervura da água líquida. Não é isso. Porque ferver água é fazer a água líquida passar para a gasosa. O aluno se atrapalha todo porque ele acha que a transição perguntada está aqui. E não está. A transição perguntada está aqui. E aí vem a importância da boa relação com ilustrações. O fato de você ser um bom fisionomista. Lembra de escadinha. Aqui a escadinha GLS. A escadinha GLS. A escadinha GLS. Você está, GLS. Você está descendo. Você passa para o gás primeiro, depois para o líquido, depois para o sólido, que é o estado físico de menor energia. Tá, pessoal, não entendi não. Se faz gás no fogão, mas eu não estou te pedindo para ferver água. Eu estou te pedindo para formar água. E formar é uma reação padronizada na qual você tem reagentes simples e forma uma substância. Então eles vão te perguntar o seguinte: sendo que o calor da água líquida é de menos 68 e a entalpia de fervura da água é de mais 10 quilocalorias, qual é o calor de formação da água gasosa? Então você vai pegar assim, brincando com os seus dedinhos, esse tracinho, tá vendo? E você vai fazer, este menos este. A resposta vai ser este. Essa é a entalpia de formação da água gasosa. Desse jeito. Eles podem falar de sublimação? Podem. Podem te dar, perguntar da formação da água líquida?
Podem. Eles podem fazer o que quiserem nesse gráfico. Entretanto, independentemente da pergunta que eles vão fazer, é sempre essa escadinha GLS. E a pergunta vai ser sempre com água, isso eu te garanto, porque a água é a substância mais popular. Então, se você se apertar, se você tiver dificuldades, faça a escadinha, ó, GLS, GLS. É a escadinha GLS. Qualquer formação de água é sempre um processo exotérmico. Não interessa o que você faça. Se é gasosa, líquida ou sólida. E outra coisa, o que é mais raro, diamante ou grafite? De fato, não é difícil para nenhum de nós responder com convicção diamante. É mais raro. Agora, se eu te perguntar assim, o que é mais raro? Fósforo branco, vermelho ou preto? O que é mais raro? Enxofre rômbico ou monoclínico? O que é mais raro? Ferro alfa ou ferro gama? A gente responde com a mesma rapidez e convicção? Tem obrigação de saber disso, querido? Não. Mas você tem obrigação, infelizmente, de lembrar disso aqui. O alótropo mais estável de uma substância é o que demanda menor gasto energético. Então pensa em gasto. Tipo, o que é mais barato eu compro mais. O que gasta menos energia a natureza faz mais. Porque quando a natureza vai fazer diamante ou grafite, veja, ela demanda menos energia para fazer o grafite do que o diamante. Então, com uma quantidade de energia, ela consegue fazer muito mais grafite do que diamante, tornando assim o diamante mais raro e o grafite mais abundante, mais trivial. Caso você se atrapalhe, enfie o seu dedinho indicador em cima do sinal e olha o número. Olha o número. Quem tiver o menor número é o mais abundante, quem tiver o maior é o mais raro. Se tem uma prova que gosta de perguntar isso, essa prova se chama prova da URGS. Posso... Calma! Olha agora quem é que está aqui. O cartãozinho das entalpias. Querido, é esse o momento onde você deve bater uma foto mental, porque isso aqui vai cair. É impossível não cair. Eu vou provar para você. Ó, esse discurso foi feito ano passado e eu vou mostrar para você que a questão caiu exatamente, está aqui no cartão. Então, o professor não está fazendo papel assim de, sabe, tu está me cobrando, tu está fazendo papel de opressor, me sinto oprimido. Não, querido, eu te disse que na URGS não tem tri. Se na URGS não tem tri, a gente diferencia as questões com previsíveis ou ineditismos, ou seja, inéditas. Então, isso é previsível. Temos que nos preparar. Primeiro, formação. Chata pra caramba, mas importante para a URGS. A formação é uma reação padrão, onde você vai pegar os ingredientes que formam a substância que você quer, sempre na forma simples. É simples formando o composto. Simples formando um composto. Simples formando um composto. Nunca pode ser um reagente composto. Sempre tem que ser um reagente na forma simples. E uma outra dica, como isso aqui é uma reação padrão, você sempre tem que fazer um mol de composto, pois a quantidade é essencial para a medição da energia. Então, se a URGS te der assim, essa aqui é a entalpia padrão de formação do ácido sulfúrico. Aí você olha quantos mols tem de ácido sulfúrico. 32, pelo amor de Deus. Isso não, padrão. Padrão é convenção. As pessoas decidem que tem que ser assim e a gente faz esse padrão. Tá? Então tem que ser para um mol sempre. Um probleminha clássico, as pessoas acham que formações são sempre ESO, porque de tanto reproduzir, vem só exemplos com formações ESO. E não, formações podem ser endo, vide, por exemplo, a formação do ozônio, vide, por exemplo, a formação do próprio diamante, são exemplos endotérmicos. Não esqueça disso. Bom, combustão. Lembra que a URGS, ela infelizmente é meio mórbida às vezes, como eu acabei de falar. Além do acidente do fatídico caso Zona Sul, do maníaco da Zona Sul, tivemos 2 acidentes terríveis, acidentes assim, aterradores, devido a ignorância, falta de atenção, é difícil de falar, mas envolvendo combustões incompletas. Então não te assusta não se a URGS não fizer uma questão descabida, porque, né, não convenhamos, não é muito, não posso dizer, elegante cobrar algo sobre. Mas 2 famílias morreram esse ano, uma no Chile e uma em São Paulo, vitimadas por monóxido. Não duvida não que a URGS não cobre algo sobre. Então eles vão te perguntar sobre combustão completa, incompleta, chama, processo. Vamos falar sobre combustão. Primeira coisa, sempre ESO. Segunda coisa, sempre combustível, que é o que é queimado, e o comburente, oxigênio, que é o grande queimador. Se o seu combustível tiver carbono, vai formar gás carbônico.
Se só tiver hidrogênio, só vai formar água. Se tiver os dois, formar-se-á gás carbônico e água. Tudo bem? Bom, isso para uma combustão completa de chaminha azul. Agora, se a sua combustão for incompleta, fiz experiência em aula. A gente acendeu uma vela, aproveitamos, fizemos um hino, né? A gente fez um salmo aqui bonito, e aí o professor passou a vela, benzendo vocês, e mostrando as diferentes cores da chama da vela. Parte de baixo azul, mostrando que ali era uma combustão completa, a de cima era amarela, e eu botei em cima ali uma plaquinha de Petri que ficou toda preta. Aquela fumaça está indo para os seus pulmões. A gente conversou que às vezes uma pessoa que nunca fumou aquele Marlboro vermelho na vida vai fazer um exame e está com enfisema pulmonar. Por quê? Porque passou a vida inteira usando forno a lenha, fogão a lenha, ou trabalhava numa churrascaria de espeto corrido assando carne. Então isso é bem perigoso, tem que ter cuidado. Combustões completas, CO2 e água, caso haja carbono e hidrogênio, chama azul. Combustões incompletas, monóxido, que é terrível para o teu organismo, é um veneno perigosíssimo, o que vitimou a família, e o carbono fuligem, que é o carvão, aquela coisa preta. Questão da URGS. Um aluno pegou uma vela e colocou um pires em cima, e viu que a pires ficava preto. E ele queria entender o que acontecia. As possibilidades do aluno foram: e o pavio, que também é preto, se transportou para o pires. Pessoal, isso é clássica questão da URGS. Aí ele vai te dar várias observações que a criança fez e vai perguntar: e aí, quais estão corretas? Resposta: fica preta porque a combustão é incompleta, o carvão vai se propagar porque você não queima completamente o carbono do combustível. Outra coisa, e última, combustão é um processo de oxirredução, onde quem é o oxidante é o oxigênio. Ele é o grande oxidante das combustões. Ok? Pois bem. Neutralização e dissolução são menos expressivas, mas, repito, pelo fato zona sul, ácido sulfúrico, pode aparecer. Professor, me queimei com soda cáustica, o que faço? Joga ácido sulfúrico. Se você jogar ácido sulfúrico numa queimadura com soda cáustica, literalmente você só vai terminar o que a soda cáustica começou. Além da pessoa provavelmente explodir, dependendo da quantidade de soda cáustica que tenha, você vai decompor o restante que sobrou da pessoa. Porque não é assim que se neutraliza uma queimadura com base. Para você neutralizar uma queimadura com base, você tem que usar um ácido fraco. Então, queimei a minha mão com soda cáustica, eu uso vinagre. Queimei a minha mão com ácido sulfúrico, eu uso, detergente, uma soluçãozinha de hipoclorito, né, que é a água sanitária, ou coisa assim, uma basezinha fraca, nada leite de magnésia, né, Pedrão, que tu consumiu, vou parar de falar. Então, né, leite de magnésia, que você sabe que é o antiácido, também o laxativo, como eu falei. Então, tudo isso é muito importante. Quando você trabalha desse jeito, você consegue amenizar os seus problemas. Se você colocar uma base forte com um ácido forte, lembrando que ela é ESO, a liberação de energia vai ser elevadíssima, muito alta mesmo, vai ter problema. Outra coisa, pessoal, lembra da questão que a gente fez na pré-prova Enem, nas revisões Enem? Enem 2018, falava de um trechinho lá do Primo Levi, que ele comentava assim, não se joga água no ácido, sempre ácido na água. Olha, não duvida que isso não apareça agora, estou falando. Tem que saber 3 substâncias que sempre liberam calor ao se dissolver. Isso não é conhecido por todo mundo. Quem são as 3 substâncias? Eu mostrei todas para vocês. Inclusive uma eu usei para fazer experimento na aula. A gente jogou água em água e a temperatura elevou a 58 graus Celsius. Estou falando de quem? Soda cáustica. Soda cáustica é ESO. Como é que eu vou saber? Que Pitágoras eu faço, professor? Nenhum, é decoreba. Outro, cal. Cal em água é ESO. Tem que saber, não adianta. E a última, em função do que aconteceu esse ano em Porto Alegre, ácido sulfúrico também é ESO. Qualquer uma destas 3 soluções vai ser exotérmica, vai liberar calor. Peço, por favor, que você não esqueça. Agora, dissoluções podem ser eno ou ESO, vai depender, evidentemente, do que você está dissolvendo. Se você jogar uma substância na água, e a temperatura da água abaixar, é porque esse soluto roubou o calor da água. Logo, foi uma dissolução endotérmica. Agora, se você jogou algo na água e a água ferveu,
querido, é porque a substância que você jogou cedeu calor para a água. Então é uma dissolução exotérmica. Pessoal, desculpa, mas isso é muito confuso. Por que não pode jogar? Parei, como é que era? Não entendi. Vamos lá. Se você tiver ácido, tá? E você, assim, jogar água, quando a água cai no ácido, como é uma dissolução exo, no caso do ácido sulfúrico, a água que caiu ferve quase que instantaneamente. E quando a água ferve, ela não sobe? Não sai um monte de vapor, um monte de bolha? Pois é. Quando ela sobe com violência por causa da pressão de vapor, ela leva consigo o quê? Ácido. Então o ácido acaba efervescendo. E é interessante efervescer ácido na tua mão assim, pessoal? Nem um pouco. Por isso você verte ácido na água e nunca água no ácido. Jamais. É a mesma coisa que jogar água no óleo quente. Você pode jogar água no óleo quente se você quiser iniciar um incêndio. Porque quando a água cai, por ela não se solubilizar e o óleo está a 300 graus Celsius, ela ferve na hora. Quando ela ferve, ela vai para cima e joga óleo quente para fora do fogão. E óleo quente é combustível. Não é não. É sim. Inclusive uma técnica clássica de vó, tá aí a vozinha, né? Pronta para ser aí uma doutora honoris causa, né? Pega um palito de fósforos para você saber se está quente ou não. O que você faz? Você joga o palito de fósforos no óleo. Quando esse fósforo pegar fogo, é porque o óleo... Viu, Pedrão? Fica a sugestão que tu tá mexendo agora com a gastronomia. Se quiser fazer uma coisinha um pouquinho mais gordurosa, né? Ali, enfim, pro fim de semana. Dia do lixo, né? Exatamente. Aí você pega, bota ali o fósforozinho. Quando queimar o fósforo, é que tá na temperatura ideal. Pode mandar ver, tá? Mas não fica botando muito fósforo, não vai iniciar um incêndio. Tudo bem? Oi, querida. Quais são os outros nomes da cal mesmo? Boa. Cal com hidróxido de cal é cal apagada... Perdão. Cal extinta, com X de extinta, ok. Água de cal, ou cal hidratada. Se houver mais algum, confesso que eu não me falaram. Viva ou quente são os nomes empregados para o óxido de cal, que é o CaO. Cal viva, quente ou virgem também. Tudo bem? Mas veja, no caso da cal, né, CaO, óxido de cálcio, não é uma dissolução. Tá? É uma reação química onde vai se formar o hidróxido de cálcio. Tudo bem? Bom, queridos, e o calor de ligação eu vou explicar agora para você no próximo cartãozinho, que é o cartãozinho de como calcula um ΔH, certo? Lembre que o calor de ligação ele é uma entalpia padrão também, determinada a partir da quebra de ligações entre átomos. Só que ele é usado única e especificamente para fazer a continha do ΔH. E é isso que eu vou mostrar para você agora, no nosso próximo cartãozinho, o cartão de como calcular um ΔH. Quer fazer um bolão comigo? Vamos fazer um bolão, uma jogatina? Eu faço uma jogatina contigo agora. Eu aposto que isso aqui vai cair. Eu faço agora, tô me expondo, eu aposto que isso aqui vai cair. Sabe por que eu estou falando com convicção? Porque isso aqui é intrínseco à termoquímica. E eu aposto que uma quantidade absurda de alunos, que obviamente não vai abranger vocês, mas uma quantidade muito expressiva, vai ter dificuldade tremenda aqui. Vai talvez acertar o cálculo, mas vai errar o sinal. Sabe por quê? Porque esquece que existem 3 formas de calcular o ΔH. E quem decide qual é a forma, infelizmente não é o seu coração, o coração de um espírito livre. Não. É a própria questão e os dados que ela fornecerá para você. Tudo bem? Então vamos lá. Se a questão te der entalpias de formação, é HP menos HR. Você vai pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que a entalpia de substância simples sempre é igual a 0. Isso é bem importante. Se você se esquecer, não se preocupe, porque ela não vai ser dada. E quem não for dado, evidentemente, não será cobrado. Quem não é dado, não é cobrado. A entalpia de ligação, que tem que estar escrita na prova, ela vai ser feita pelo reagente menos o produto. Porque você atinge a mesma informação, só que por dados diferentes. Você tem acesso à energia
absorvida na quebra e a energia liberada na constituição. Então, a diferença entre a energia que foi absorvida na quebra e liberada na constituição vai te dar a energia entre produtos e reagentes, reagentes e produtos. Ah, pessoal, me confundiu todo. Bem devagar. Produto menos reagente na formação, reagente menos produto na ligação. Produto menos reagente na formação, reagente menos produto na ligação. Ok? Se não me derem nada disso, e se me mandarem longe, calma. Lei de Hess. Lei de Hess salva. É bem fácil. Trabalhamos lei de Hess lá para o Enem, então o professor vai ser sucinto. É só, enfim, reescrever as equações e ser feliz. Escreveu a equação ao contrário, trocou o sinal, alterou a quantidade da equação, alterou também o ΔH. É bem fácil. Lei de Hess não é nada muito complicado. Ah, professor, e realmente isso é importante? Tá, então eu quero que agora você faça um exercício introspectivo, um exercício de, vamos fazer uma viagem interior, vamos lá? Você vai literalmente voltar ao seu eu de janeiro, naquela terrível, escaldante segunda semana de janeiro. Na segunda semana de janeiro, quando você abriu a prova, você, dentre várias outras questões, foi lá na terça-feira, né, que é o dia da prova de química, você achou essa questão aqui. Você lembra dessa questão? Pois é. Essa questão, pessoal, foi muito errada. E é muito ruim, assim, muito difícil para o educador consolar o aluno depois, amparar, porque é aquela clássica assim, I hate to say I told you so. Eu avisei, vai cair, não adianta, não tem o que fazer, sinto te informar, querido, mas vai cair. Então, vai cair. E a URGS é apaixonada por energia de ligação. Não adianta. Vamos dar uma boa olhada para ver como se faz. Primeiro, a pergunta da questão é, qual será o valor do ΔH? Quando a questão te pergunta isso, você vai direto para o seu cartãozinho que está agora no seu celular, que diz assim, como calcular ΔH? Aí em cima tem, se a equação fornecer, ou a questão fornecer. Entalpia de formação. Veja, não é a entalpia de formação que você tem. Então você não vai fazer por entalpia de formação. Se ela então, é a reação, o exercício fornecer entalpia de ligação, aí sim. Você tem energia de ligação. E como você tem energia de ligação, você vai fazer reagente menos produto. Como eu vou falar agora para vocês, que são alunos brilhantes, alunos excepcionais, alunos dedicadíssimos, inteligentíssimos, você sabe que, lembra como é que é a reação de adição que nós recém vimos? Quebra-se a π, formam-se sigmas. Quebra-se a π, formam-se sigmas. Quebra-se a π, formam-se sigmas. Em toda e qualquer reação de adição, o número de ligações envolvidas vai ser sempre a mesma. Você vai ter uma dupla quebrada, uma ligação adicionada quebrada, duas ligações simples formadas, mais uma ligação simples gerada. 5 valores. E engraçado que, independentemente do que você tem ali, querida, todas as respostas vão ser iguais, porque você vai ter sempre as mesmas 5 ligações. Né? Óbvio que se for uma cloração, daí você vai ter o calor referente ao cloro, mas se for hidrogenação, não interessa quem você está hidrogenando, você sempre vai ter o mesmo resultado. Não entendi nada, professor. Agora tu vai entender. Olha só. Tá vendo essa ligação aqui, querida? Essas duas aqui desse carbono. Deixa eu te fazer uma pergunta. Elas não são as mesmas ligações que você tem aqui? Sim ou não? Então por que tu vai calcular essas duas se elas não mudaram? Por que tu vai fazer a continha com essas duas se, ao fazer a regra, que é reagente menos produto, você vai fazer C com H, que é 414, menos C com H, que é 414. E 414 menos 414 dá 0. Deixa o teu concorrente fazer um monte de contas, se atrapalhar e se perder na hora de fazer a soma. Você é um aluno diferenciado, numa sexta-feira, assim, pré-prova de física, e quando todo mundo está lá calculando MCU, você está investindo seu tempo em química. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que não vai ter um retorno? Claro que tem, querido. O segredo não está na motivação, está na disciplina. Eu sempre falei isso para você. Essa é a verdadeira motivação que todos nós precisamos. E se tem alguma coisa que você tem, e bastante, é disciplina, que te faz sair lá dos confins de Sapucaia, né, Carol Sarmento? Exatamente, e vir até aqui, lá dos confins do Belém, enfim, sei lá, o universo paralelo chamado Belém Novo, né, que é um lugar onde Porto Alegre, assim, o Waze nem compreende, literalmente, mesmo assim você vem. Então, tem, obviamente, um retorno para isso.
Então, por favor, preste atenção. Deus vai ver, papai era padre, vamos pensar assim. Né? Se tem alguém que tem maior contato assim com a entidade divina, sou eu. Tá, exatamente. Então, fica tranquilo. Certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Querido, essas são as ligações que não mudaram, essas são as ligações que se mantêm iguais. Além dessas, as ligações sigmas que você tem aqui. Todas essas ligações que eu desenhei permanecem iguais, então elas não vão entrar no teu cálculo, elas não vão entrar na tua continha, elas vão ficar de fora. Você vai deixá-las de fora, literalmente. Professor, mas e quais são as ligações, então, que sofreram alterações? Essa duplinha aqui. Então, eu venho aqui e coloco C dupla C. Essa alterou, essa vale 600, tá vendo? Qual outra, professor? H com H. H com H, querido, vale quanto? Vale 437. Qual outra, professor? Veja, C simples C. C simples C não tinha, agora tem. Você tem ali 335. Professor, mas eu fiquei com uma dúvida. Não teria que ser a metade da ligação C dupla C? Problema matemático. Porque mesmo que a ilustração mostre 2 tracinhos e aqui 1, na prática, na química, não é bem assim, são orbitais diferentes. Aqui você tem um orbital interpenetrado e um orbital apenas aproximado ao emparelhado. E aqui você tem ligação com interpenetração de orbitais. Então a ligação sigma tem uma energia diferente da π. Mas, por favor, não fique divagando, não gaste seu tempo pensando nisso. A própria tabelinha vai informar isso para você, fique bem tranquilo, bem seguro. Tá, professor, acabou? Não, querido, tem 2 ligações C com H aqui que você não pode deixar passar. Aqui, ó, aqui tem uma C com H e aqui tem outra C com H. Tá vendo? Não, professor, não estou vendo. Tá, mas agora vai ver. C com H e C com H. Então são mais 2, prontinho. C com H, C com H. Questão muito parecida com provas recentes da URGS sobre isso. Aliás, até a própria alternativa e o módulo é igual, pelo que eu falei para você. Porque toda hidrogenação sempre vai dar o mesmo valor, se for uma hidrogenação. 600, querido, mais 437 vai dar 1037. 300 com 800 dá 1100. 30 com 20, 50. 1150. 8 com 5, 13. 1163. Então a resposta vai ser menos 120 alguma coisa. Só temos uma, menos 126. Como é que foi o teu eu do passado? O teu eu de janeiro? Da terça-feira? Segunda terça-feira de janeiro. E aí? Ou primeira? Não lembro, mas não veio o caso. Como é que ele estava nessa questão? Né? Vamos pensar na evolução então. Tá, professor, acabou termo? Não, eu te falei que termoquímica é uma ótima matéria para estudar, porque tu não vai encontrar na prova menos que 2 questões. Tá aqui, ó. Não estou mentindo para você, estatística não mente, querido. Tá aí. Professor, estatisticamente, eu gosto de uma frase muito legal de um livro que diz assim, que estatística é a arte de torturar os números até que eles provem o que você quer, enfim, mostrar. Mas, de fato, no vestibular isso é muito eficaz, é muito eficiente, dá certo sim. A termoquímica, cinética e equilíbrio é a trinca da fisicoquímica. E veja, olha só, ΔH1 é um exemplo... Não, professor, mas que antididático, o que é isso? Cadê a leitura? Leitura você faz depois. Sugiro, depois, inclusive, nas férias. Nas férias você lê o enunciado para enriquecer, né, você como um indivíduo intelectual. Agora você vai direto para a questão. A URGS é assim, contextual. Considere as afirmações a respeito das reações. ΔH1 é a entalpia de ligação. Mas de jeito nenhum, querido. Você tem reagente simples formando um mol de substância composta. É uma entalpia de formação. É um padrãozinho de formação. Ok? Bem fácil, bem simples. ΔH2 é uma combustão. Maravilha. Genial. Combustível comburente, gás carbônico e água. Perfeito. ΔH2 é negativo. Maravilhoso. Toda combustão libera calor e se libera ESO. Resposta certa. Está ali na letrinha da aprovação. Letra D, 2 e 3. Fala, Laura Almeida. Abre o coração. Percebi alguma dúvida. Eu baixei a cabeça muito rápido. Né? Querida, não, tu tá tonta? Não, pega uma bala, pelo amor de Deus. Pega ali. A Mari, ela é possessiva com as coisas dela, a gente vê pela quantidade de comida que tem em volta dela, mas ela obviamente tem um coração enorme, vai dividir contigo. É só porque eu não entendi porque que é negativo? Claro, porque a reação de combustão é sempre uma reação de liberação de energia. E nós expressamos a liberação, querida, com ΔH negativo. Laura Almeida, tudo bem? Sim. Voltou a pressão? Fico feliz. Quando rompe a ligação, a L como forma é
Gênia, é isso aí. Qualquer quebra de ligação é um processo no qual você precisa aumentar, dilatar muitos átomos para que a dilatação seja tamanha para que haja um rompimento da ligação. Então, qualquer rompimento de ligação é um processo de absorção, qualquer constituição de ligação é um processo de liberação. Já está implícito na regra. Por isso que é reagente menos produto. Porque desse jeito, o módulo dos reagentes, obviamente, vai ficar sempre positivo, e o módulo dos produtos, como você está multiplicando por menos, vai ficar sempre negativo. Tudo bem? Pedro Almeida, abre o coração. Tá tranquilo, querido? Beleza. Então, essas são as duas questões, ou foram as duas questões de término desse ano, bem fáceis, diga-se de passagem, mas infelizmente uma delas, como sempre, sorrateira. Por favor, não abre mão dessa questão, porque ela é muito importante. Agora vamos entrar na minha preferida. Eu sou um apaixonado, assim, já por várias vezes pego, né, em cinética. Por cinética, desculpa. Eu gosto muito de cinética. Tenho certeza que vocês devem ter visto isso em uma outra aula de cinética. Gosto muito mesmo, porque eu acho uma matéria muito bonita, muito interessante. E a forma como a gente trabalha ela assim, alinhada mais à matemática, dá para o aluno um escopo teórico, ou seja, dá uma linha de raciocínio muito boa, para ele não ter dificuldade nos cálculos, nas relações proporcionais. Então eu vou pedir a gentileza de que você pegue no seu livreto, ali na página de número 41, capítulo 12, cinética química. Oi? Pode aumentar um pouco a temperatura do ar. Querida, claro, mas podia ter pedido antes, eu peço desculpas. Tu quer aqui também um edredomzinho? Tem certeza? Pode pegar também, fica à vontade, está em casa. Fica com uma... Pode ficar, tá? Bom, o senhor tá velho, né? Acho que eu tô com ranceníase, eu já nem sinto mais, né? Se tá quente, se tá frio. Terrível. Mas vamos lá. O que é a velocidade nas reações? Veja, a velocidade nas reações é a relação entre a quantidade consumida ou produzida pela unidade de tempo decorrida no processo. Agora, o que pode fazer com que uma reação fique rápida ou fique lenta e por quê? Temperatura, sem sombra de dúvidas, é o fator mais popular. Quando você esquenta algo, as moléculas se agitam mais e batem mais umas contra as outras. Deste modo, o que acontece? Você tem mais colisões efetivas e ao ter mais colisões efetivas, mais reação química. Lembrando que a colisão efetiva é aquela colisão que alinha a energia de ativação com a orientação. Então, justamente a soma desses dois fatores faz com que você tenha uma colisão que gera novas ligações. Deste modo, comida fora da geladeira estraga mais rápido do que dentro. Fazer uma fogueira num dia quente é algo muito mais rápido e fácil do que fazer uma fogueira no auge do inverno ou no Alasca, por exemplo. Então, sempre que você tem temperatura elevada, sempre você tem reações rápidas. Favor não confundir com deslocamento de equilíbrio, onde todo mundo se atrapalha. Porque quando aumenta a temperatura, vai para o endo, quando diminui, vai para o exo. Aí o pessoal coloca sempre na URGS assim, elevar a temperatura faz com que reações exotérmicas fiquem retardadas. Não é verdade, ou sejam retardadas, desculpa. Não é verdade, muito pelo contrário. Quando você aumenta a temperatura, qualquer reação química, seja endo ou seja exo, acontece mais rápido. Aquilo é uma situação pontual para estados de equilíbrio químico, onde mesmo que a reação se processe mais para o lado endotérmico, a reação em si vai ficar mais rápida. Então toda a reação vai mudar. Entende? Então, por favor, não confunda o equilíbrio químico com essa parte da cinética e temperatura, porque é uma pegadinha clássica. Cortei as minhas frutas picadinhas, elas estragaram muito antes das frutas inteiras. Fiz minha fogueira com gravetos ao invés de toras e ela acabou rapidamente. Qual é a explicação para esse fator? Área ou superfície de contato, perfeito para sólidos. Quando você pressiona, comprime, você reduz o espaço. As moléculas, por não terem para onde ir, ou espaço hábil para onde ir, tão grande, elas colidem mais umas contra as outras. Quando eu descomprimo ou diminuo a pressão, eu aumento o volume. Deste modo, as moléculas, por terem mais espaço, acabam batendo menos umas contra as outras. E isso retarda a reação, ou seja, faz com que você tenha menos colisões efetivas. Então, em suma, qualquer um desses três fatores, quando são aumentados,
obviamente, aumenta a velocidade da reação. Entretanto, tem outros dois fatores que não foram citados agora e que precisam ser comentados de forma bem pontual. Comecemos, então, pelo catalisador. Queridos, catalisador. Por que tu não está pegando fogo agora, nesse instante aqui na sala? Evidentemente porque isso seria algo inconcebível, professor, impossível. Não é verdade. Se a sala fosse um pequeno forno e a temperatura estivesse alta, você teria literalmente queima. Você pegaria fogo. Sabe por quê? Porque a temperatura externa estaria acima da energia de ativação, que é a nossa barreira para controlar reações exotérmicas, por exemplo, e quaisquer outras, inclusive azendo. A energia de ativação foi o presente que a natureza te deu para você poder queimar papel com segurança, queimar gasolina com segurança, porque ela é uma barreira energética que literalmente separa a reação, separa o reagente do produto. Para que uma reação química aconteça, o reagente tem que atingir o estado de complexo ativado, que é atingido quando ele atinge a energia de ativação para a reação. Tudo bem? Algumas reações têm energias de ativação muito altas, fazendo com que a reação fique difícil de acontecer. Deste modo, entra em ação uma substância terceira que abre uma nova rota de reação, diminuindo a distância entre o reagente e o produto. Desse modo, abaixando a energia de reação para a reação acontecer. Essa substância se chama catalisador. Ela diminui a distância, mas não muda o percurso. Lembra disso? Ela diminui a distância, mas não muda o percurso. Porque você sai desse ponto e chega nesse ponto. Você sai desse ponto e chega neste ponto. Deste modo, o que acontece, querido? Você vai ter sempre o mesmo ΔH, sempre o mesmo rendimento, sempre a mesma energia, independentemente se você usa ou não o catalisador. Por isso, ele não altera ΔH, não altera rendimento, não é consumido nas reações, ele só acelera a reação, abaixando a energia de ativação dela. Porque reações com alta energia de ativação são reações muito lentas. Entretanto, quando o catalisador entra, ele sempre abre etapas no processo reacional. E isso pode ser um pequeno problema. Porque nessas etapas, sempre uma vai ter uma energia de ativação maior que a outra. E quando uma etapa tem energia de ativação maior que a outra, a gente diz que temos uma etapa lenta e uma etapa rápida. Veja, isso aqui pode ser uma pegadinha na questão da URGS. Qual é a etapa que vai reger a velocidade da reação? A etapa que determina a velocidade da reação é sempre a etapa lenta. Então, se a URGS perguntasse para vocês assim, monte a fórmula de velocidade para esse processo aqui. Basta você pegar a etapa lenta e montar a fórmula de velocidade a partir dela. Ignora o resto. Olha só para a lenta, porque a lenta é a etapa que amarra o processo. Outra coisa, catálise homogênea e catálise heterogênea, que pode ser uma pegadinha também. A catálise homogênea é a catálise na qual o catalisador está no mesmo estado físico que o reagente, por isso é a mesma fase, homogênea. E a heterogênea é a catálise na qual o catalisador se encontra em fases diferentes do reagente, por isso é hétero. Mesma fase homo, fases diferentes, hétero. Tudo bem? Então, essa parte ela é bem bobinha, entretanto, bem importante. Agora, pessoal, inegável, uma coisa que cai todo o ano agora, é impressionante, é isso aqui. Velocidade média. Uma questão, eu acho que é falava sobre o catalisador, que ele, esse processo de abaixar a energia de ativação, ele disponibiliza uma nova rota para a reação. Sim, duas etapas, assim. Você sempre vai ter duas etapas quando você usa o catalisador, porque ele vai chamar a rota alternativa, onde você não vai ter uma energia de ativação total tão grande quanto teria. E para que isso aconteça, ele vai ter várias etapas, porque ele vai precisar ser, literalmente, ele vai precisar sair do processo como ele entrou. E se ele sai do processo como ele entrou, ele vai acabar gerando várias etapas para que isso aconteça. Por exemplo, assim, ó, A mais B dando AB. Aí vai ter ó, AB mais C dando AC mais B.
Veja, o catalisador ali é o B, tá vendo? Você levou o A junto com o C para o AC. A reação total seria A mais C dando AC. Só que o que acontece? Essa seria a reação total, uma etapa, energia altíssima. Quando o catalisador entra, ele cria duas etapas, para poder entrar e sair da reação como entrou. Então, sempre que tu tiver catalisador, mesmo que a prova não desenhe, mas é para um recurso didático. Aí eles vão fazer só uma curvinha, entendeu? Aí é um recurso didático. Mas, de fato, o catalisador ele tem mais etapas, ele tem um mecanismo de reação. Na verdade, assim, ó, não necessariamente um catalisador, porque existem reações que naturalmente acontecem em mais que uma etapa, tá? Mas, de fato, reações catalisadas sempre vão acontecer em mais que uma etapa. Tudo bem? Queridos, vamos dar uma olhadinha aqui no decorrer de uma reação por completo. Isso aqui tem sido o mote das questões da URGS há um bom tempo, então não dá pra gente ir para a prova sem dar uma boa olhada. Que é o seguinte, veja, o reagente vai sendo consumido, sumido, desaparecido. E o produto vai surgindo, ocorrendo, sendo formado, vai aumentando. Conforme o reagente some, olha só, é uma balança. Ó. O reagente some, o produto surge. Some, surge. Some, surge. Só que essa balança, ela é proporcional à estequiometria da reação. Se for 1 para 1 para 1, como tu tá vendo, cada um pouquinho que desce, levanta um pouquinho aqui, tá vendo? A variação é igual. Consegue ver isso? Agora, se a reação fosse 1 para, por exemplo, 2 para 3, como eu vou desenhar agora aqui, assim, ó, para 2 e para 3, aí não seria igual, querido. Aí tudo que some aqui vai produzir o dobro aqui. Tudo que some aqui produz o triplo lá. Sabe como é que seria a brincadeira agora? Seria assim, ó, descer um pouquinho, ó, descer um... Não, isso é muito mangolão. Não tem coordenação com vocês aqui. Ó, calma, não ri. Desceu um pouquinho aqui, subiu 2 pouquinhos aqui. Desceu mais um pouquinho aqui, subiu 2 pouquinhos aqui. E nesse de 3, desceu um pouquinho aqui, 3 pouquinhos aqui. Desceu um pouquinho aqui, 3 pouquinhos aqui. Então tem que cuidar muito isso, nesse elevador assim das reações químicas. Porque eles podem usar isso para tentar lhe pregar uma pecinha. E quando eles te perguntarem qual é a velocidade média do processo, é uma das coisas mais fáceis. Ele vai te pedir um intervalo de tempo. Nos 3 primeiros minutos da reação. Beleza. Nos 3 primeiros minutos, sumiram 7 mols. Então você tem 7 mols por litro em 3 minutos. Isso é igual a 2,3 mol por litro por minuto. Então, por minuto, está sumindo 2,3 mols por litro. Por favor, não confundir com física, tá? Porque na física a velocidade média é outra coisa, soma e divide por 2. Aqui não. Aqui você vai ter uma outra forma para a velocidade média, que é a variação da quantidade pela variação do tempo. Tudo bem? Mas, qual é a influência das concentrações na velocidade da reação? Essa aqui é, a meu ver, uma das coisas que você sempre tem que dar mais ênfase, porque é onde tu vai ficar assim, ó. Tá vendo a corrida? Olha a corrida. Ó, você se distancia do seu concorrente. Léguas, léguas. Porque tem muito aluno que não faz ideia de como se maneja isso. Não é teu caso. As reações, elas podem ser de primeira, segunda ou até a ordem 0. Todas elas vêm de fenômenos explicitados em gráficos. Então você tem aquela origem vindo do y igual a vezes x, onde y vai ser a velocidade e o x vai ser a concentração. O que é isso, professor? Lei de ação das massas. É o que rege o quão mais incandescente a brasa fica quando você abana, né? Quando você vai, eu não sei o que isso significa, mas segundo o poeta, vai embrasando a churrasqueira. Você vai abanando, a brasa vai incandescendo, vai crescendo. Mas quanto? Quem explica isso é isso aqui. Então, por exemplo, se você tem uma cinética de primeira ordem, ou seja, você tem nada mais nada menos que uma função de primeiro grau. Você tem uma reta. E para você andar sempre numa reta, tudo que você anda para a direita, você tem que andar para cima, querido. Se você anda um pouquinho para cá, você tem que andar um pouquinho para cá. Aí você vai estar sempre na reta. Aí você veio para cá, você anda um pouquinho para cá, você anda um pouquinho para cá. Sempre uma reta. Então, se eu dobrar a concentração, dobra a velocidade. Se eu triplicar a concentração, triplica a velocidade. Se eu quadruplicar a concentração,
quadruplica a velocidade. Se eu reduzir 4 vezes a concentração, reduz 4 vezes a velocidade. E assim, sempre diretamente proporcional. Porque tudo que eu faço com a velocidade ou com a concentração, o outro sofre do mesmo jeito. Entretanto, você bem sabe que talvez a sua vida não seja uma reta, a sua vida seja uma parábola, e é assim que você anda. Você anda em uma parábola. Se você anda em uma parábola, e essa é a trajetória que é a guia, ou o guia, você vai ter a seguinte movimentação. É uma função de segundo grau. Tudo que acontece com a concentração, acontece ao quadrado com a velocidade. Não entendi, professor. Andou um pouquinho para a direita, andou um pouquinho ao quadrado para cima. Andou mais um pouquinho para a direita, andou mais um pouquinho ao quadrado para cima. Quer ver? Dobrou ao quadrado, multiplicou por 4. Triplicou ao quadrado, multiplicou por 9. Quadruplicou ao quadrado, multiplicou por 16. Isso é andar numa parábola. Isso é ter uma função de segundo grau, de ordem 2. Não esquece disso. Bem provável que seja exatamente essa questão de cinética que você vai encontrar esse ano. Porque eu acho que eles já desgastaram, já se cobrou a exaustão, aquela anterior que eu te mostrei ali, de velocidade média. Talvez seja exatamente isso aqui. E o pessoal não acerta, querido. Estou te falando, o pessoal não acerta. Esse vai ser o teu diferencial. Agora, por favor, lembrem que existe uma diferença entre as reações que são elementares e as que não são elementares. E lembrem também como é que você monta a fórmula de velocidade de uma reação química. Vamos lá? Sempre começa com V igual a K, porque sempre vem de Y igual a A vezes X. Então vai ser sempre V igual a K, vezes o nosso X, que é a concentração. Ela vai ser elementar quando a molecularidade for igual à ordem, ou seja, os numerozinhos da frente forem iguais aos numerozinhos que você tem aqui em cima. E ela não vai ser elementar quando a molecularidade não for igual à ordem, ou seja, os numerozinhos aqui da frente não forem iguais aos números de cima. Ok? Tá, e daí o que isso significa? Pois bem, vou lhe dizer, a URGS vai lhe informar. E eu faço um bolão contigo também, que se a palavra elementaridade cair na prova, querido, todo mundo, como diria o poeta, vai dar aquela sentada. E a gente não quer isso, a gente quer evitar isso. Tudo bem? Façamos questões de cinética então para você ver. Lembra que eu te falei que sempre caem 2 questões de cinética? Olha ali, veja quantas caíram agora nesse ano. A 5, que foi uma questão maravilhosa de se fazer, muito boa mesmo, divertidíssima, e a questão... a 19, né? E a questão 20. A página do livreto onde você acha isso é na de número 63. Preciso estar sóbrio. Queridos, questão 19 diz assim: sob determinadas condições, verificou-se que a taxa de produção de oxigênio na reação é de 8,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro por segundo. Tá, só um pouquinho, professor. De quem mesmo é a produção? Oxigênio. Ao ler isso, você vê a proporção que é de 1 para 1 para meio. E você sabe que se é de 1 para 1 para meio, tudo que esse cara aqui tem, esse tem pela metade. Tudo que esse cara aqui tem, esse tem o dobro. Isso é 1 para 1 para meio. Entendeu aí, professor? Calma lá. Ele quer que você descubra qual é a velocidade do N2O5 em 5 minutos de reação. Veja, vocês como são alunos extremamente inteligentes, vocês sabem que se cada minuto tem 60 segundos, então 5 vezes 60 vai dar 300 segundos. E se você tem 8,5 vezes 10 na menos 5 molar para cada 1 segundo, 300 segundos vai dar X. Querido, veja, 8,5 vezes 10 a menos 5 vezes 300, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado, vai ser igual a 3 vezes 8 mais 3 vezes meio. 3 vezes 8, 24. 3 vezes meio, 1,5. Conserva a base, somam-se os expoentes. Resposta: 25,5. 10 na menos 3, molar, né, nesse caso. Querido, feito isso,
E sabendo que a proporção é de 1 para meio, você sabe que se você teve 25,5 vezes 10 a menos 3 molar, você vai ter o dobro aqui de N2O5. E numa conta rápida, o dobro de 51 25,5 é 51 vezes 10 a menos 3 molar. Que é a mesma coisa que, viu como caiu de novo? 51 milimol. Sim, o professor é de forma afoita e aproveitando o ensejo da letra D, no gabarito, infelizmente, peço desculpas, acabou marcando como D. Porque é a prática da profissão, você sabe, é assim que o professor baliza a sua didática, na letra D. Então, infelizmente, eu coloquei ali como letra D. Você pode xingar o educador se isso te fizer sentir melhor. Então, por favor, vai lá, pode xingar. Mas a resposta correta é a letra B, ali no seu gabaritinho. Tudo bem, queridos? Peço perdão, às vezes capa, a idade me pegou. Pessoal, dúvidas, problemas, dilemas morais, problemas existenciais, precisa desabafar, eu consegui me fazer entender, eu consegui ser claro, por favor me fala, vai cair e é uma questão pessoal, eu não posso te deixar errar, cinética, em hipótese alguma. Fez sentido isso, sim ou não? Tudo bem? Então tá. Vamos lá então para a próxima? Questão 20, como eu falei para você, cinética é um assunto bem extenso na prova. Considere as afirmações sobre teorias de colisões. O aumento da temperatura aumenta a frequência de colisões e a fração de moléculas com energia suficiente, mas não altera a orientação das moléculas. Tá certo, só coisa certa, só tudo certo. Se você aumenta a energia das moléculas, elas vão mais rápido, mas elas não vão mudar a sua trajetória, elas não vão mudar o seu caminho. Se você esquenta uma molécula de água, a molécula de água ela não vai gerar uma trajetória helicoidal, uma trajetória curvilínea, ela não vai driblar as outras moléculas. Não, ela só vai mais rápido. Duvido, professor, me prova. Claro, querido. Para todos os questionamentos da vida, temos sempre o FET à mão. É só olhar o FET. Quer ver? Vou pegar esse aqui que é mais bobinho. Dá uma olhada pro FET ali. Olha o FET. Viu? Ó, olha ali, olha a orientação. Tá vendo a orientação? Ó, ali. Bateu. Ó, ela vai sempre retinho. Ela bate, ela desvia. Obviamente por causa da colisão elástica. Então, o que vai acontecer? Como uma mesa de sinuca, ela vai sempre na trajetória em que você bateu. Ela não faz desvios, ela não faz nuances. Não, ela é sempre retilínea. Então, quando você esquenta, você aumenta a energia da molécula, e a energia é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, cinética, evidentemente. Então, você só vai aumentar a velocidade da molécula. A trajetória dela vai ser sempre a mesma. Tudo bem? Então, lembra disso, é bem importante. Primeira está correta. O aumento da concentração aumenta a frequência de colisões. Claro que sim, querido. Olha para o FET. O FET sempre tem as respostas para todos os dilemas da vida. Já te falei? Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó, ali, aqui. Agora vai. Prontinho. Viu só? Olha ali. Bolinha azul. Bolinha azul. Isso é roxo. Bolinha vermelha. Quanto mais bolinha vermelha você bota, mais colisão você vai ter, querido. Mais batida você vai ter, mais reação você vai ter. Vamos fazer um parênteses? E se a ordem da reação for 0? E aí? Ah, professor Madaí, eu não sei. E se a ordem da reação for 0? Ah, Madaí, como assim, professor? Eu não entendi. É claro que tu entendeu. O professor já fez isso 1 bilhão de vezes aqui para você. Você sabe disso. Ó, se eu ligar aqui essa chama, se eu abrir a janela agora, isso aqui não vai aumentar. Agora aqui, ó, quando eu aumento ou diminuo a vazão do gás, ó, ela aumenta ou diminui. Se você abrir a janela, isso aqui não vai variar. Ó, se eu abanar, inclusive, aqui, ó, estou empurrando o oxigênio. Está crescendo? Não. Por que não está crescendo? Porque o oxigênio aqui não interfere nessa reação. E se o oxigênio não interfere na velocidade dessa reação, nessa reação o oxigênio é de ordem o quê, pessoal? 0. E se ele é de ordem 0, não lembro de botar a tampa. Tudo bem. Se ele é de ordem 0, graças a Deus, senão vai ficar vazando. Se ele é de ordem 0, querido, ele não vai influenciar na velocidade da reação. Cuida essa pegadinha, tá? Quem é de ordem 0 não influencia na velocidade da reação. Tá, professor? E a terceira? Energia de ativação aumenta a fração de moléculas com energia? Não. A energia de ativação, querida, é a energia necessária para que a reação ocorra.
Se você tem uma energia elevada, você tem muita energia necessária para que a reação ocorra. Não muitas moléculas com energia elevada. Quem eleva a energia das moléculas é a temperatura, não é a energia de ativação. Tudo bem? Então, está errada a terceira, resposta certa, 1 e 2, letra D. Ok? Tudo bem aqui? Pois bem, essa é a cinética química. Eu estou muito feliz. Eu posso, com licença? Desculpa. Obrigado. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O que é o estudante? O que é o vestibulando? Eu falo, bota de proteção de tela, de descanso de tela ali, ó. Ó, a tabelinha da solubilidade dos sais. Deus está vendo, querida, genial, Mari. Me encheu de orgulho, estou emocionado agora. Muito obrigado mesmo. E tu vai ver como isso é importante agora mesmo. Eu vou fazer uma questão que trabalha com isso logo, logo, na sequência. Queridos,